Desde a madrugada de hoje, a Band News FM vem atualizando essa situação de Botucatu, que começou por volta das 11 da noite passada, quando um bando de criminosos, conhecido como Novo Cangaço, invadiu literalmente a cidade de Botucatu, acabou fechando a cidade, colocando fogo numa carreta para fechar o acesso à cidade, e foram por uma avenida principal ali de Botucatu, atacando uma avenida comercial, um centro comercial ali, atacando então as agências bancárias, acabaram também fazendo reféns dentro de uma farmácia por ali. A gente vai falar agora com a jornalista, fotógrafa Aline Grego, que mora em Botucatu. Vamos ver se ela já está aqui conosco na linha, acompanhando. Aline, bom dia. Bom dia. Aline, bom, eu queria primeiro que você nos descrevesse como foi a sua noite aí em Botucatu, que momento você começou a ouvir essa movimentação e disparos aí dessa ação criminosa. Pois é, a princípio nós achamos que eram fogos de artifícios vindos do futebol que voltou ou alguma comemoração. Não sabíamos, nunca imaginaríamos que Botucatu é uma cidade muito tranquila. Eu vivo aqui há 19 anos e nunca passamos por nada parecido aqui. E na hora que eu estava fazendo meu filho de 7 anos dormir, meu marido veio e discretamente me descreveu o que estava acontecendo. E foi nessa situação que eu soube o que estava acontecendo na cidade, tentando contar uma história o mais alto possível para que ele não ouvisse os tiros. E prolongando capítulos ali para que ele pudesse dormir antes que eu saísse. Então, foi uma situação muito tensa que durou bastante tempo. Uhum. Aline, isso foi no começo da noite e essa situação se estendeu ao longo da madrugada. Você chegou a ouvir também durante a madrugada? Como foi ao longo da madrugada e o começo dessa manhã por aí, hein? Então, a gente começou a ouvir os tiros aproximadamente por volta das 23h30 e isso se estendeu por cerca de 2h30. 2 horas, mais ou menos, 2h30, foi isso. E a gente acabou ouvindo tiros, explosões, não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas hoje em dia com as redes sociais, né, a gente acabou recebendo bastante vídeo, vendo explosões, vendo situações em que haviam reféns, e muitas pessoas, né, nos grupos, citando situações em que ouviam pessoas na rua, mesmo sendo coagidas, e enfim, foi bastante tenso. E mais ou menos 2 horas depois, 2h30, a coisa foi diminuindo, mas não cessou completamente. Nós ficamos sabendo do incêndio no batalhão da polícia e, enfim, explosões nos bancos e essa questão das farmácias, né, de terem pego reféns, e ficamos muito atentos. Hoje pela manhã achamos que estava tudo tranquilo, né, que, lógico, com muito receio ainda, a orientação é para que todos ficassem em casa, mas a gente acreditava que a situação estava mais controlada. Porém, muito cedo começamos a ter informações de que havia muitos tiros. Aqui onde eu moro, fica mais ou menos a 3 quilômetros de onde a ação aconteceu. Então, hoje pela manhã, eu particularmente não tenho escutado mais muitos tiros, mas pessoas que moram na região central do comércio, amigos, assim, estão relatando que está acontecendo exatamente nesse momento o tiroteio. Olha só, né? Ainda há tiros sendo disparados. A gente acompanha, tem cerco ainda da polícia sendo realizado para prender esses bandidos. Foram dezenas de bandidos que participaram dessa ação. Então, a situação ainda é muito tensa. Agora, em relação à rotina de vocês, quer dizer, hoje, não sei se exatamente por causa da quarentena, você tem filho, como você falou, a criançada não está indo para a escola. Como é que seria a rotina hoje, a normal e o que você, enfim, a orientação para todo mundo ficar em casa, né, Aline? Sim, pois é, a gente ainda não sabe nem como que vai lidar com essa situação com as crianças, né, porque fica muito complicado, já estão numa situação de vulnerabilidade emocional por conta da pandemia, e agora mais uma informação desse tipo é uma coisa muito pesada para a gente passar para as crianças. A gente, na verdade, acabou de acordar e a gente ainda está pensando como é que vai lidar com esse assunto, né, ainda é uma coisa que a gente está trabalhando aqui, como que vai abordar, porque
Eles não podem ir, por exemplo, hoje o que seria natural da rotina deles? Eles acordam e já vão para o quintal, brincar no gramado, no sol, e ficam ali perto do portão, né? E a gente vai ter que orientar para que hoje fiquem bem dentro de casa mesmo, porque parece que existem, inclusive, nesse momento, policiais desarmando explosivos que foram colocados e que não foram acionados durante a noite. Então, é possível que a gente ouça ainda disparos de tiro, de explosões de bombas. Tá complicado imaginar como que a gente vai explicar isso aqui em casa para as crianças. Aline, esse tipo de ação criminosa, ele é conhecido, né, no jargão policial, se usa muito a expressão novo cangaço, por causa da forma de ação que é justamente chegar em bando e agir com muita violência e com muita repercussão. E ele tem como foco cidades do interior justamente porque são cidades com um policiamento menor, com uma infraestrutura policial menor. Como é o policiamento no dia a dia de Botucatu? Vocês veem policiais? É uma cidade bem estruturada em termos de segurança ou não é tanto? Eu acredito que seja, sim. É normal o que seja padrão para o interior. Eu acho que o que agravou, na minha opinião, assim, eu acho que então assim é o que você espera de uma cidade do porte de Botucatu mesmo. E o que eu acho que está fazendo com que a situação ainda esteja se prolongando bastante também é essa questão da fuga ter sido interceptada, né? Então, porque houve há um tempo atrás uma ação específico numa agência da Caixa Econômica aqui há algum tempo, em dezembro, e só que a ação foi muito tranquila, rápida e não deixou muitos vestígios, né? E a de ontem, a gente percebe que foi bastante tumultuada e que ela ainda está acontecendo, né? Nós ainda estamos vivendo essa insegurança. Botucatu é uma cidade de cerca de 130 mil habitantes, então certamente não estamos preparados para uma situação desse porte, né? E acho que nunca imaginamos que isso aconteceria, assim. Pois é. Aline Grego, fotógrafa, jornalista, moradora de Botucatu, conversando com a gente. Obrigada por trazer aqui o seu relato. Vai cuidar do seu pequeno. São dois filhos ou um filho? 2 filhos. Vai cuidar dos seus pequenos aí que precisam da sua atenção. Um beijo, obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada. E vamos torcer para que tudo acabe logo e bem, né? Vamos torcer, sim. Vamos torcer. Seja. A gente vai continuar acompanhando, claro, né, a movimentação da polícia e, enfim, para ver se esse cerco acaba logo, se a cidade pode voltar à sua rotina, pode retomar as suas atividades, né? Há confirmação de que 2 policiais foram feridos, não correm risco de morrer, que uma farmácia da cidade também chegou a ser invadida, os funcionários foram feitos reféns. Essa fuga dos bandidos chegou a ser interceptada, informação repassada pela polícia, e aí esses bandidos abandonaram os carros, foram cercados em uma área de mata. Então, ainda há ação em andamento. Pela madrugada, eles invadiram 2 agências bancárias, explodiram caixas eletrônicos, incendiaram uma carreta que ficou atravessada ali na rodovia Marechal Rondon. Então, uma ação cinematográfica envolvendo dezenas de bandidos nessa cidade de Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Então, já a gente volta a conversar com moradores de Botucatu e também com a reportagem do Grupo Bandeirantes, que está mobilizada aqui ao longo do Band News São Paulo para a gente falar mais sobre esse assunto.